Graça e paz, povo de Deus. Estamos aqui para a terceira aula do nosso estudo, síntese da Bíblia. Falamos um pouco da construção, do panorama bíblico. Agora vamos falar do livro do Gênesis. Amém, meus queridos? Vamos orar, pedir a Deus, agradecer. Me chamo Ricardo, pertenço à igreja do Campo Niquei, Duque de Caxias, Santa Lúcia, estado do Rio de Janeiro. Amém? Amantíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, estou aqui mais uma vez para adorar e louvar o Teu nome, engrandecer e saber que somente o Senhor é Deus, Pai. Peço ao meu amigo Espírito Santo que venha me conduzir ao conhecimento bíblico, passar, meu Senhor, sabendo que eu não sou dono da razão, só passar um pouco de conhecimento para aqueles que gostam e amam a Tua palavra, Senhor, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. A paz, irmãos. Meus amados queridos irmãos em Cristo Jesus, nós vamos falar sobre o livro do Gênesis. Falamos um pouco, mas vamos hoje dar uma detalhada. Sabemos que o livro do Gênesis são 50 capítulos. Amém? Então nós vamos estudarmos um pouco mais. Começar o Gênesis é o livro dos começos, como nós dissemos anteriormente. O livro do Gênesis se divide em duas partes, do capítulo 1 ao capítulo 11 e do 12 ao capítulo 50. Do 1 ao 11 conta o começo de tudo. Encontramos aqui as histórias de Adão e Eva, Caim, Abel, de Noé e o dilúvio e da Torre de Babel. No capítulo 12 ao 50 nós vamos encontrar os patriarcas hebreus, Abraão, Isaque e Jacó, seus filhos, os 12 filhos, e foram o começo das 12 tribos de Israel. O livro termina com a história de José, um dos filhos de Jacó, que fez com seus irmãos seu pai fosse morar no Egito. Essa, particularmente, é a síntese do livro. Só que nós vamos detalhar um pouco mais o livro para você. Por exemplo, no início do livro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25, nós vamos dar a síntese do começo de tudo. O começo de tudo, o começo do mundo. Vamos dar uma síntese do versículo 26 ao capítulo 2, versículo 25, do capítulo 1, versículo 26. Daí até o capítulo 2, versículo 25, vai o começo da raça humana. E o começo do capítulo 3, do 1 ao versículo 7, nós vamos falar do pecado do mundo. Vamos tentar trazer para os irmãos os versículos do 1 ao 37 para os irmãos poderem entender. Nós vamos entender que o primeiro versículo da Bíblia Sagrada é muito claro para você ter como o início, né? Onde diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí nós vamos ver que o Senhor disse que haja luz e houve luz. Esse foi o primeiro dia. Depois teve a separação, a expansão dos céus, foi o segundo dia. Vou dizer onde está a palavra dias nos versículos. O primeiro dia está no versículo 5, o segundo dia está no versículo 8, o terceiro dia está no versículo 13, o quarto dia está no versículo 19, o quinto dia está no versículo 23 e o sexto dia está no versículo 31 e fechamos no capítulo 2, versículo 3. Então nós vamos entendendo. Primeiro dia, capítulo 1 do livro do Gênesis, versículo 5. Segundo dia, capítulo 1, versículo 8. Terceiro dia, capítulo 1, versículo 13. Quarto dia, capítulo 1, versículo 19. Quinto dia, capítulo 1, versículo 23. Sexto dia, capítulo 1, versículo 31. E fechando o sétimo dia, a qual diz claramente, abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus tenha criado. Então, esses versículos, o capítulo 1 todo, até o versículo 3 do livro do Gênesis, capítulo 1, e o capítulo 2 até o versículo 3, nós vamos dar o começo do mundo, o cenário a qual Deus criou. Isso tudo que você vê. A Bíblia vai dizer que pela fé, no capítulo 3 do livro de Hebreus, é pela fé, nós vamos entendermos isso claramente, que é pela fé, não tem
outra maneira de você entendermos isso que você vê hoje, versículo: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, da maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Porque a ciência tenta explicar, mas o capítulo 1 do livro do Gênesis, a qual nós estamos estudando, até o capítulo de número 2, versículo 3, aí está a chave da criação do mundo. E o versículo 1, 26, ao versículo 25 do capítulo 2, você vai ver a raça humana, o começo da raça humana, onde você vai ouvir Deus falar, façamos. Quer ver? No capítulo 1, versículo 26. Vamos lá, acompanhar a nossa Bíblia, que é muito importante nós acompanhar, para não dizer que o estudo está sendo pautado em outro livro, a não ser a Bíblia Sagrada. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Início da raça humana. Capítulo 2, versículo 7 vai dizer, aí Deus já vai te dar a matéria a qual nós, seres humanos, foram criados, nossos primeiros seres humanos. E formou o Senhor Deus, um homem do pó da terra, e soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aí, início a criação de Adão. Depois nós vamos ver que Deus tira da costela de Adão em um sono, que ele coloca Adão para dormir, tiram das costelas e assim constitui a primeira mulher. Ele chama de varoa e o nome será Eva. E o terceiro passo que nós vamos dizer é o começo do pecado no mundo. No capítulo 3, versículo 1 ao 7, nós vamos entender isso, um diálogo entre a serpente e a mulher e a Eva, aonde ela disse que Deus proíbe dela comer do fruto. Mas se nós voltarmos no versículo 16 e 17 do capítulo 2, nós vamos entender. Deus deu uma ordem específica. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Deus aqui dá uma ordem específica para Adão, que aqui ainda a mulher não foi criada. E já no capítulo 3 entra um terceiro personagem, tipificação do mal, a serpente, simbolizada ali por Satanás. Ela começa a dizer, tem um diálogo com a mulher dizendo que Deus disse para não comer de toda a árvore do jardim. Disse a mulher, a serpente, do fruto da árvore do jardim comereis, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim é específico. Tem uma árvore no meio do jardim, aonde há um decreto, há uma ordem que eles não poderiam tocar naquele fruto, não poderia comer, e certamente morrerás. Aí você vai poder me dizer, mas irmão Ricardo, que morte é essa, irmão? Nós vamos ver que depois que a mulher come, abre os olhos dela para uma verdade a qual não tinha ciência, que era do pecado, do mal, porque ela quebra uma aliança com Deus. Eles quebram, tanto ela como Adão, ela quebra uma aliança, um pacto com Deus, ela quebra um decreto, ela desobedece ao Senhor, entendeu? Ela desobedece a Deus, ela desobedece ao Senhor. E o livro de Isaías vai dizer no capítulo 59, versículo 2, o pessoal lê muito primeiro, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas o versículo 2, que é muito interessante, é o que aconteceu aqui com a Eva. Mas a vossa iniquidade faz divisão entre o vosso Deus e o vosso pecado. Encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. É o pecado. Mesmo assim, o Senhor ele sempre nos fala, sempre nos diz o que é para que nós não venhamos a fazer. Como lá no capítulo, no livro de Deuteronômio, quando Deus coloca e manda o povo escolher entre o monte da bênção, da maldição, Gerizim e Ebeal. Então Deus está sempre nos orientando. E aqui no capítulo 3, Deus já tinha falado com eles no capítulo 2. Tanto que a mulher ela dá um discurso perfeitamente para a serpente.
ela dá um discurso para a serpente de uma forma muito explícita, muito afirmativa. Ela diz no versículo 2: E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerás dele, nem nele tocarás, para que não morrerás. Irmão, a gente só fala do comer. Ela diz para a serpente que Deus fala para nem tocar. Porque, irmão, tudo que nós tocamos vai tornar-se desejável. E a curiosidade da mulher, que é a desobediência, vai partir muito da curiosidade. Quando a serpente diz que ele seria igual a Deus, então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, abrirão vossos olhos e serás como Deus, sabendo o bem e o mal. Então, meus queridos, estamos apenas no capítulo 3. Estamos no capítulo 3 ainda. Nós ainda não entramos ainda no profundo do livro, só no 3. E no 4 nós vamos ver o início da família. Após a desobediência. Deus vai dar uma sentença para a mulher, Deus vai dar uma sentença para o homem, que isso é muito importante a gente saber. Vamos até ler aqui para a gente entender quais são as sentenças por causa da transgressão, por causa da desobediência. E também no capítulo 3 nós vamos ver um diálogo de Deus com Adão. Deus vem e chama por Adão. Aí Adão se esconde, diz que ouviu a voz de Deus e fala que se escondeu. Entendeu? É muito interessante a gente ler, começar a prestar mais atenção na Bíblia. Aí ele vai dizer que ouviu a voz do Senhor soar no meio do jardim, temi porque estava nu e me escondi. Aí Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Meus queridos, nós vamos ver aqui como é terrível o pecado. A transgressão nossa com Deus é tão terrível que aqui você já vê que Adão tenta jogar a culpa do erro na mulher, e a mulher, a culpa do erro na serpente. Aqui, como nós dizemos, aqui está virando uma bolinha de neve. Mas Deus disse claramente: eu ordenei que não comesse. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste maldita, será mais que todas as bestas, que todos os animais do campo. Sobre o ventre andarás, em pó comerás todos os dias da tua vida. Eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua estará, ferirá a cabeça e lhe fará o calcanhar. A mulher multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, como dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão, por causa que deste ouvido a voz da tua mulher, comeste da árvore. Ordenei que não comerás, maldita é a terra por causa de ti, porque comerás dela todos os dias da tua vida. Então Deus dá aqui uma sentença para cada personagem, tanto para a serpente, tanto para Eva, tanto para o homem. E aqui, nesses 3 primeiros capítulos, nós vamos conhecermos a vontade de Deus era que ambos ficassem no jardim do Éden. É quando a igreja será arrebatada e nós estaremos junto com ele. Quando o Senhor vir buscar, irmão, nós vamos morar com Cristo. Vocês vão ver que antes disso vivia uma harmonia. Deus descia e falava com Adão e falava com Eva. Nós vamos entender isso porque Eva fala isso, que Deus fala para não comer. A serpente, o nosso adversário, ele vem e começa a conversar com ela a ponto de colocar nela dúvida e curiosidade, a ponto que a mulher vai e come. Só que todo pecado, como nós vimos no 3º capítulo da Bíblia, tem uma consequência. Amém, meus irmãos? Próxima aula nós vamos falar um pouco do capítulo 4
5 e o capítulo 6. Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a tua casa, a tua família grandemente. Irmãos, comente no vídeo, entendeu? Estamos aqui para ajudar aqueles que gostam da Bíblia, aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles ainda que, por algum motivo, correria, não consegue estudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós não somos o dono da razão. Nós somos aqui um ajudador da sua vida, para a obra de Deus se concluir grandemente. Mais uma vez, me chamo Ricardo Ferreira, pertenço ao campo da igreja Nikkei. Meu pastor presidente Wagner Garrido e meu dirigente, diácono Jefferson Alexandre. Vamos orar em nome de Jesus, terminando essa aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amantíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez colocamos em Tua presença, Senhor. Venha nos ajudarmos, meu Pai, a cada uma aula dessa, Senhor. Sabemos que é um vídeo, Senhor, mas que eu creio que vai ajudar muitas pessoas, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, Pai. Também, Senhor, se porventura tiver alguns familiares com alguém doente ou enfermo, em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Receba a graça da cura da parte de Deus, da parte do Senhor. Se porventura tem alguém afastado e vai ouvir esse vídeo, Senhor, é o tempo. Retorne, filho, retorne. Jesus te chama, Jesus te chama. O teu projeto, muitos falaram que estão falidos. Não, é mentira. Jesus te ama em nome de Jesus.